Primeiro disso, de que prazer é diferente de felicidade, eu lembrei daquele romance do Oscar Wilde, que é o Retrato de Dorian Gray, que é sobre um jovem, né? Ele vai pra cidade, ele é um jovem ingênuo, e ele vai começando a se envolver numa vida de prazeres, e tem uma hora que ele faz um acordo sem saber, onde praticamente ele vende a alma dele. E aí tem um retrato dele, ele para de envelhecer, e quem envelhece é o retrato. E ele não vê aquilo na carne dele, então ele vai indo pra festa, vai usando droga, vai abusando do sexo, né? E a pintura vai ficando podre. E ele continua daquele jeito. Mas se felicidade é igual a prazer, ele vem e passa, né? Ele é temporário. É um pico. Então tua busca nunca vai acabar. Esse é o ponto. Vai ficar o tempo todo atrás de mais prazer. E o Bertrand Russell é um autor que eu gosto pra caramba, assim. Eu vejo que a gente lê muitos autores parecidos, Camila. Eu fico com as postagens lá falando do Nietzsche, do Russell. O Bertrand Russell... Ele tem uma ideia muito interessante. Ele era um cara que ele foi um dos últimos filósofos a dar contribuições importantes tanto para a filosofia quanto para a matemática. Ele era brilhante. E tem uma história dele em sala de aula que ele disse que nada é mais perigoso do que uma pessoa inteligente munida de uma premissa errada. Porque esse cara, se ele for inteligente mesmo... Partindo da premissa errada, vai te convencer de qualquer coisa. Então, o cara pode te convencer de que, por exemplo, prazer é igual a felicidade. Porque ele é muito inteligente. Se ele for persuasivo, se ele for carismático, mais ainda, né? É o poder dele. Argumentos que faz isso. E aí, um aluno falou pra ele, bom, professor, você é muito inteligente. Então, se, partindo da premissa errada, você consegue convencer os outros de qualquer coisa, convença aqui a turma agora de que você e o Papa são a mesma pessoa. Aí dizem que o Bertrand Russell, ele parou um tempo, olhou pro quadro, ficou pensativo. Aí foi escrever no quadro assim, premissa errada. 1 é igual a 0. Todo mundo sabe que 1 é igual a 1. Tem como 1 ser igual a 0. Ele falou, partindo dessa premissa, eu vou somar mais 1 de cada lado da equação. Vai ficar 2 é igual a 1. Ele disse, nesse conjunto aqui de 2 está Bertrand Russell e o Papa. E, se 2 é igual a 1, Bertrand Russell e o Papa são a mesma pessoa. E todo mundo aplaudiu ele pra caramba. Porque ele era um cara, era uma sumidade de fato. Mas isso é só uma curiosidade. Eu já tinha Voltando à questão da felicidade, o Daniel Kahneman também tem um estudo sobre felicidade e dinheiro. Que ele vê justamente isso que você falou, que o Bertrand Russell falou nesse livro que você disse. Ele dizia que dinheiro é igual a mais felicidade no começo. Porque é difícil ser feliz se você não tem segurança, se você está passando fome, ou pior, se as pessoas que você ama estão passando fome. Então, no começo, mais $1, ele fez em dólar, era igual a mais felicidade. Até mais ou menos um teto. E na época do estudo dele, vai mudar de acordo com a inflação, de acordo com onde o pessoal vive, né, poder de compra. Mas para a realidade que ele estava vendo, esse mais ou menos teto era $75 mil por ano. Depois disso, ele falava que cada dólar a mais gerava ganhos, mas eram ganhos cada vez menores, o que os economistas chamam de ganhos marginais decrescentes. Então ficava uma curva assim, mais dinheiro, mais felicidade, até uma hora que ficava plana. E aí muita gente até se questiona se depois de um tempo até não cai, né? É tanto dinheiro que gera problemas que o cara não gostaria de ter, por exemplo. Sim. Não, dando um exemplo bem fácil e prático. Por exemplo, quando você compra alguma coisa que você desejava muito, você não tinha dinheiro antes para comprar. E aí, sei lá, no caso do Thiago, que eu sei que ele gosta lá dos jogos. Aí você, putz, é a primeira vez que você finalmente conquista e consegue comprar. Aí chega na sua casa e fala, caramba! Aí você mostra, aí você fala, nossa, demais! Aí você compra outro. Nossa, muito legal! Aí você compra outro. Legal! Aí você compra outro, já é comum. E depois, se você não consegue comprar, você fala, putz, eu tinha aquilo, eu conseguia comprar sempre, e agora eu nem consigo comprar. Então, já não é mais uma... Ele deixa de ser uma conquista e passa a ser uma necessidade. Então, meio que não tem aquele prazer de chegar, e se você não tiver, ainda causa a dor de não ter. E que sabe, a gente estava refletindo até nessa mesma viagem sobre o que traz o prazer, né? O prazer de verdade. E o prazer de verdade, ele não vem do dinheiro em si, ele vem do desfrute do trabalho. Desfrute do trabalho. Ou seja, imagina assim, ó. Você tem na empresa alguém, por exemplo, que ganha muita grana e a pessoa começa a ver que ela perdeu sentido no que ela está fazendo. Cara, então ela já não consegue mais desfrutar disso, ela se sente inútil. Então, mesmo ganhando um salário, muitas vezes a pessoa sai, ela se demite. Uma pessoa que ela se aposentou e com grana, ela muitas vezes se sente inútil. Então ela não está desfrutando mais do trabalho que ela está gerando. Ela tem um patrimônio. Então pega um casal onde uma pessoa ela não contribuiu. E ela se sente inútil, mesmo tendo tudo que ela gostaria de comprar. Né? Porque a pessoa não desfruta do trabalho dela. Então o ponto é exatamente... Cara, assim, se tudo começa a ficar muito fácil e você já começa a não desfrutar do seu trabalho, você perde o sentido no prazer. Então, quando a gente olha para nossa casa, pô, a gente postou o vídeo lá, uma casa legal e tal. E
E quando a gente olhou para casa, a gente falou o seguinte, cara, o que compra essa casa é o dinheiro. Mas o que compra o dinheiro é o nosso trabalho. Então, na verdade, onde está a origem disso? No nosso trabalho. Então, desfrutar do que o nosso trabalho gera, independente do quão relevante ele é o que vai nos trazer esse prazer verdadeiro. Entendeu? E então, assim, essa reflexão foi importante para mim. Então, pô, não é eu ter dinheiro para comprar tudo, é eu desfrutar do que eu estou de fato plantando. Isso é o que me dá prazer. Né? Independente do que eu for comprar. Eu também acho isso. É difícil viver, né? Se a gente for parar para analisar. Porque isso que a Malu estava falando de, você quer, aí quando você tem, você já não quer mais. Aí entra na questão daquilo que a gente estava conversando aquele dia, no amor platônico, de eros, filia e o ágape, né? Que é, o platônico é quando você quer e não tem, quer dizer, você quer, aí você tem e você deixa de desejar. Né? Aí o filia é mais baseado no Aristóteles, que é aquele que você é mais grato pela vida, mais grato pelo que você tem. E o ágape, é ágape o nome? É ágape, né? É o de Jesus, que eu achei surreal. Eu falei, nossa, realmente era um grande poeta, Jesus. É aquele de você amar tudo e todos acima de qualquer coisa, sabe? Aí a gente fica sempre nesse amor platônico de desejar algo, aí a gente conquista aquilo, aí a gente já não quer mais, já não tem mais o mesmo efeito, sabe? Então, tem que ter meio que um equilíbrio aí sei lá, na escolha, na sensação de tudo, para você não se perder, né? Porque senão, se você tem muito dinheiro, começa a comprar tudo, e aí, de repente, você percebe que você tem esse poder, né? Porque o dinheiro traz essa facilidade, e aí você começa a perder o prazer nessas coisas simples e fáceis para quem tem dinheiro de conseguir, aí a gente entra numa pira, né? Entra numa neura onde vai buscar esses subterfúgios do tipo ir pra balada, álcool, droga e etc. Então, viver é muito difícil, né? Devia ter uma faculdade ensinando a viver, assim. Não, mas eu ia dizer... Se for pegar o Sêneca, ele falava que viver significa lutar. Se tá muito fácil, tem algo de estranho. Pode esperar que daqui a pouco, o Jordan Peterson fala isso também, o teu que onde o sofrimento vai vir, porque todo mundo aqui é humano, né? Sim. E assim a gente percebe que o dinheiro não é a solução a todos esses... Não. Não, eu ia dizer... eu sei, mas... Enfim, a gente ia começar a falar sobre o fato... Porque aqui a gente tá falando de dinheiro, né, também. De como a gente conseguiu conquistar, crescer juntos. E no fim, eu acho que é sempre essa conclusão que a gente vai chegar. De que o dinheiro não vai resolver os seus problemas. Ele é um facilitador. Então, se você tem problemas, provavelmente muitos deles serão resolvidos. Outros, você vai precisar que o trabalho, que os seus sentimentos estejam bem resolvidos.